E estamos aí numa época que todo mundo, graças a Deus, come um pouco mais de peixes. Mas por não comer peixe com frequência, todo mundo fala assim, eu só não como porque eu não sei como lidar com o peixe. Uma das coisas que eu falo que fica todo mundo muito espantado é que eu digo, compre peixes congelados, com marca, porque eles são muito mais seguros. Estou errada, professor Enio? Muito obrigada pela presença. Obrigado mais uma vez, você está certa. Falando de congelamento, deixa eu dar uma dica que tem na Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial da Saúde. Nós temos mais uns anos pela frente em que geladeira não vai servir para muita coisa. É porque as bactérias estão se multiplicando com muita rapidez, de 0 a 10 graus. Então, a geladeira que hoje você guarda alimento por 4, 5 dias a 4 graus Celsius, num futuro próximo de alguns anos, ela não vai conseguir mais ser armazenamento. Pergunta, essas bactérias que estão se desenvolvendo nessa temperatura são as novas, que já se acostumaram e se adaptaram? São patógenos que já estão conseguindo se multiplicar a frio. E são terríveis, não? Nós tínhamos sempre as psicrófilas, mesófilas e termófilas, aquele termo. A psicrófila lá no congelamento, a mesófila em 35 graus e a termófila para cima. Só que houve uma mutação dos patógenos, Salmonella, Estafilococcus, Bacillus cereus, Campylobacter, Listeria, que estão se adaptando a multiplicar em temperaturas frias. Gente! O que acontece? Elas pegam as proteínas, que elas gostam de proteína de peixe, carne bovina, carne suína, e começam a se multiplicar. Ainda hoje é um pouco lenta, mas você tem uma Listeria que você multiplica a 0 graus já. Você tem aquele Clostridium botulinum, multiplicar a 3 graus numa escabeche, numa sardinha escabeche em geladeira. Gente, isso é sério. Sério, porque se você pegar as temperaturas das nossas casas, a maioria está em 6 a 7 graus. A maioria. Estourando a 8. Isso é palco de multiplicação para muitas bactérias. Então, o que a Organização Mundial de Saúde está falando? Vamos começar a nos adaptar ao congelamento. Então, não só nas nossas casas, mas comprar produtos congelados é mais seguro. O peixe se torna um alimento seguro quando ele é congelado por mais que 15 dias a menos 15 graus. Por quê? Porque larvas, alguns micro-organismos, eles reduzem. Então, por exemplo, aquelas larvas todas que os peixes têm, as tênias, coisas de peixe, elas acabam morrendo no congelamento. Tanto é que o salmão, ele é congelado no Chile, mas quando ele vem para o Brasil, ele já vem refrigerado, porque ele já pode ser consumido refrigerado. Mas ele foi congelado lá para evitar as larvas vivas. Então, se você congelou, lembra do carpaccio feito com carne suína? O carpaccio é congelado. Então, você mata, inclusive, a tênia, certo? Então, o congelamento se torna, para parasitos, um excelente meio de prevenção. Olha. Agora, eu dou opção, se eu fosse comprar peixe, para peixe congelado. Filé de pescada, qualquer outro. E na sua casa, você descongela na geladeira. Certo? E usa aquele mesmo sistema. Peixe tem que descongelar e comer, no máximo, no dia seguinte, hein? Não me deixe peixe na geladeira por mais que 2 dias. O que acontece? Tem bactérias que multiplicam na geladeira, aí a gente vai entrar por um outro campo, chamado psicrotróficos. São bactérias que ao se multiplicar no tecido do peixe, que tem histidina, lembra dessa história? A histidina é transformada em histamina. Aí você vai ter uma alergia terrível. E aí você acha que tem alergia a peixe? A camarão, por exemplo. A camarão, exatamente. Aí eu começo a conversar, mas foi pontual? Você sempre teve? Não, a partir de tal data eu comecei a ser alérgico a camarão. Vamos observar se não foi isso que aconteceu. Eu vejo muitos casos, sabe esses botecos que você tem na happy hour? Pinga, caipirinha, não sei o que lá, e peixes. E o cara deixa naquela geladeira 3, 4, 5 dias embaixo do balcão, que está 8, 9 graus. E aquele camarão fica lá. Daí você pede um camarãozinho na base e tal, ele faz e você vai para casa e tem uma alergia. 10 minutos já começa a alergia. Em meia hora você já está inchado. Isso é mais grave do que uma gastroenterite. Uau! Então, o que acontece? Aí você come camarão outro dia e não aconteceu nada. Então, não é alergia ao camarão. Certo. Você está com alergia a um produto chamado aminas vasopressoras alergênicas, chamada amina biogênica, que é muito conhecida. E olha, não tem jeito, o tratamento é antialérgico imediato, senão tem espasmo de glote. Nossa. Você pode ter falta de respiração. Olha, gente, é sério, hein? Tudo isso consequente ao metabolismo de bactérias na geladeira. Olha só. Entendeu? E que é natural do peixe ter essa histidina, né? Que é um tipo de normal dele. De aminoácido. Porque eu fico muito preocupada quando eu vejo no supermercado aquele peixe bonito em cima de gelo.
Porque aquilo não é nada. peixe fresco. Não é fresco. Chama-se de peixe fresco, mas ele não é fresco. Fresco é quando você pega, captura e pesca na hora. Mas isso já andou, já foi para o Ceasa já veio para o supermercado. Então você já está num caminho pré-deteriorado, tem que tomar muito cuidado. E olha, eu fiz uma medida de temperatura, o peixe no meio do gelo, o gelo a zero, o peixe está a 6, 7 graus. Uau! Ele está refrigerado, ele não está congelado, ele não vai congelar. Agora é problemático, né? É problemático, porque, nossa, vários tipos de contaminação. E lembrando que os mais susceptíveis são os idosos e as crianças, né, Sim, a Enio? imunidade deles, do senilidade imunológica no idoso e a falta de imunidade na criança, né? Exato, Então, é o conselho que a gente dá para os teus ouvintes, né? Comprem, de possível, peixe congelado. exato. Descongele na geladeira e coma no máximo em 24 horas, no máximo 2 dias. Enio, por exemplo, as pessoas que fazem muita comida, né? E, de repente, você tem uma sobra, né? E foi para a geladeira. Quanto tempo pode ficar na geladeira? Então, não é resto, hein? É sobra. É sobra. Sobra que você não utilizou, que está sob controle e não ficou muito tempo em temperatura ambiente. Isso. Volta para a geladeira ou volta para o freezer, tanto faz. Ah, tá. Pode congelar. Pode, melhor. Volta para a geladeira, no máximo 3 dias, se a geladeira tiver a 4 graus. Seria o ideal, que é o que diz a lei. Em casa estão deixando 5 dias. Certo? Agora, é diferente, por exemplo, um arroz e um feijão, que foi cozido em temperatura até alta. Sim. Eles duram bem 5 dias na geladeira. Mas Agora, o melhor é congelar, né? melhor E vai congelar. tirando... Eu aconselho o seguinte, aves, pescados, carne bovina, suína, sobrou eu poria no no freezer. freezer. Aí descongela no fogo, direto para consumo. É, porque já está pronto. É mais seguro. Agora, sabe aquela mania de casa que tem muito movimento? Aí a mãe faz a panela de arroz e está em cima do fogão. Aí ela não toma, digamos assim, as devidas providências, porque mas daqui a pouco vem fulano e come. Aí depois... E vai ficando. Gente, eu fiz um cálculo. Uma bactéria, isso baseada no seu livro, que é maravilhoso. Uma bactéria lá dentro, depois de 7 horas, vira 2 milhões. É muita coisa. Gente, elas se multiplicam porque elas se quebram no meio, viram 2. Aquelas 2 se quebram no meio, viram... E vai assim. Lógico. O segredo do controle é o tempo e o porcionamento. Lembra do pernil de fim de ano, que a gente sempre falou uma vez no teu programa? Fim de ano começa a ceia às 10 horas da noite. Essa certo? é ótima, gente. Aí você comeu, ótimo. Mas só que a família não chega tudo ao mesmo tempo. É. Né? Não vai chegando aos poucos. E aquele pernil vai ficando. Né? Fatiando, vai ficando, vai ficando. Tem gente que chega depois da 1, meia-noite e tal. Quem comeu 2, 3 horas da manhã não comeu o mesmo alimento que comeu às 10. Porque a bactéria não quer saber se ela está esperando você ou não. Ela quer saber que a proteína está lá, a temperatura está ótima de fim de ano. O Enio fala sempre coma antes das bactérias. Sim. A bactéria você tem que comer antes, até em distribuição de alimentos. Por que a nossa distribuição de comida por quilo é 3 horas? Porque depois de 3 horas começa a multiplicação microbiana, então coma antes disso. Exato. Agora, o pernil de fim de ano é exemplo típico. Aí o indivíduo tem uma gastroenterite, você viu? Ah, mas eu comi também o pernil e não tive nada. Só que ele comeu às 10. Comeu às 10. O que seria o ideal? Seria, mas ninguém faz. Você fatiar o pernil, deixa lá por 1, 2 horas no máximo. Exato. Aí o pessoal comeu, vai lá, pega o que está Faz de novo, reaquece e faz. Mas ninguém faz isso. É uma pena, mas seria o certo, a não ser que você ponha um prazo de consumo. Quem comeu até aquela hora, comeu. Quem não comeu, não come mais. É, então. Mas um alimento assim, que nem um pernil, quanto no máximo é o tempo que eu posso deixar exposto? 2 horas. 2 horas. Em temperatura ambiente. Desde que ele também foi cozido no meio lá, que atingiu a temperatura. Isso é perfeito. É Na legislação nossa, abaixo de 60 graus, na CVS 6 de 99, baixou de 60, 3 horas em temperatura ambiente. Então, gente, no restaurante Hoje por mudou quilo? um pouquinho. Ah, tá. A nova legislação reduziu para 1 hora abaixo de 60. Uau. Só que nós sabemos que até 2 horas é tranquilo. Tá. Enio, nesse 1 minuto que está faltando, o ovo, por exemplo, se eu cozinho bem cozidinho, eu tenho a casca que está íntegra, não rachou. Quanto tempo eu tenho naquele ovo de duração, por exemplo, se eu mandar uma criança para um acampamento com ele? Eu fiz um trabalho com ovo cozido, ele durou até 3 dias na temperatura ambiente. Olha. Porque o ovo, além de tudo, ele só teria salmonela. Certo? Você cozinhou, não tem mais nada lá.
Nem precisa pôr de geladeira. Eu fiz análise 6 horas, 12, 20. Durante 12 horas, 24, até 24 horas, não acontece nada com aquele ovo. Mas desde que a casca esteja íntegra, não Tá. descasque. Antigamente você ia nos botecos, tinha aquele ovo colorido, não sei se você lembra. É que você é jovem. Eu já peguei uma época muito eu clássica. lembro também. Não. Bonito aquele ovo que ficava Eu olhava colorido. assim, rosa, azul, achava lindo. Ele é feito com casca de alho, que é um negócio que dá aquela cor. É. Olha, com certeza, 24 horas não acontece nada. Pode pôr esse ovo com tranquilidade. A partir do momento que descascou, coma. Então, gente, isso aí é uma boa saída para você que não sabe a que hora você vai almoçar ou jantar e coloca na sua sacola térmica. Lógico. Mas esse detalhe do ovo eu achei bem prudente porque é seguro, sensacional. é seguro. É sensacional. Ene, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço estar com gente, vocês, viu? Adoro os programas com o professor Ene porque eles são muito práticos, né? A gente usa no dia a dia. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Obrigada, Ene.